Olá, seja muito bem-vindo ao Manaim News. Hoje é segunda-feira, dia 19 de dezembro, e a partir de agora vamos compartilhar com vocês diversos eventos que aconteceram nas igrejas cristãs Maranata pelo Brasil e também no exterior. Fique com a gente! A paz do Senhor a todos. Hoje, na semana que vem, excepcionalmente, estou apresentando aqui no lugar do Jorge Pessoa, que volta em janeiro aqui no Manaim News. Mas nós vamos começar esta edição falando sobre os eventos que aconteceram na última semana em nossas igrejas do exterior. A jornalista Isabela Pelto vai falar agora com a gente sobre os acontecimentos na América do Norte. A paz do Senhor, irmã! Olá, pastor Josias e demais irmãos, a paz do Senhor Jesus. A Igreja Cristã Maranata em Vancouver, na região oeste do Canadá, se alegrou neste mês de dezembro com a consagração de um novo local mais amplo para os cultos e com espaço para atender melhor as classes de crianças, intermediários e adolescentes. A Igreja de Vancouver está sob o ministério do pastor Adonias Guilherme e os cultos no novo local serão realizados aos sábados às 19h30 e aos domingos às 10h30 da manhã. Na região leste do Canadá, a Igreja em Waterloo, na província de Ontário, completou um ano com muitas bênçãos e experiências que foram lembrados no culto especial de aniversário. Waterloo fica a cerca de 100 quilômetros de Toronto e a igreja está sob o ministério do pastor Cesário Souza. Também em Ontário, os irmãos que congregam na cidade de Sarnia participaram de um culto especial de glorificação por aquele trabalho que tem prosperado. No momento, os cultos são realizados uma vez por mês na cidade localizada a 300 quilômetros de Toronto e que faz fronteira com o estado americano de Michigan. E na província de Quebec aconteceu o segundo culto do trabalho recém-aberto na cidade de Montreal. A assistência ali é dada pela igreja de Ottawa. O ungido Renato Roth nos contou que o Senhor tem prometido muitas bênçãos e o crescimento da obra em Montreal. Glórias a Deus, pastor Josias. Obrigado, Isabela. Agora nós vamos para os eventos no Brasil e vamos começar pela região sudeste com um evento que envolveu toda a região de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Os irmãos realizaram uma cantata em um shopping da cidade. Confira as imagens. Que bênção, né? Nessa última semana foram realizados 3 batismos na região sudeste. Veja aí as fotos. Também tem acontecido muitos eventos com o objetivo de evangelizar, entre serenatas e cultos, para levar a mensagem da salvação. Essas atividades têm sido realizadas tanto pelos jovens, por meio do Evangelho Sem Fronteiras, como pela igreja. Veja agora. Em Timóteo, estado de Minas Gerais, aconteceu uma homenagem aos irmãos que atuam na missão internacional da Igreja Cristã Maranata. Os irmãos receberam uma moção de aplausos na Câmara Municipal de Timóteo. Glória a Jesus! Aconteceu também um culto de levantamento em Piumhi, Minas Gerais. E nesse culto, um irmão foi chamado para o diaconato. Ainda em Minas Gerais, foi realizado um culto especial em Uberlândia. Esse culto aconteceu na Associação dos Deficientes Visuais. Foi um momento de grande alegria.
O mês de dezembro é um mês em que acontecem muitos cultos de formatura, inclusive do Projeto Aprendiz. Novos instrumentistas foram formados em Resende, no Rio de Janeiro, e também em Januária, no estado de Minas Gerais. Também tivemos um culto de formatura dos alunos de uma escola em São Gotardo, no estado de Minas. Toda a igreja glorificou o Senhor junto com os formandos. Fim de ano também é uma época em que os voluntários que atuaram em Manaíns ao longo do ano se reúnem em um culto especial de glorificação a Deus. No Manaim de Vidreira, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, os voluntários se reuniram e glorificaram ao Senhor pelo ano de atividades que se passou. E ainda estão acontecendo muitos cultos de glorificação com a presença de autoridades, olha só. E para fechar a região sudeste, vamos falar com o nosso irmão Marcelo Rosa, de Governador Valadares, sobre essa região. A paz do Senhor Jesus, pastor Josias Júnior. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que acompanham o Manaim News. Nós vamos apresentar aqui agora os eventos que ocorreram na nossa região em Minas Gerais. Este foi um culto de glorificação ao Senhor pelo encerramento das oficinas de Libras de Coronel Fabriciano e Ipatinga, realizado na Igreja do Canaãzinho 2, Ministério do Pastor João Bosco, em Ipatinga, Minas Gerais. Culto de formatura, agora no Projeto Aprendiz, na cidade de Januária, em Minas Gerais. E lá se formaram 31 irmãos. Fotos de uma evangelização das igrejas dos bairros Vila Formosa e Limoeiro 2 em Ipatinga, Ministério do Pastor Jaider Alves. E os nossos irmãos saíram às ruas, louvando e anunciando o Maranata, convidando para o culto, e o Senhor deu uma grande bênção. Pastor Josias, esta foi a nossa participação no Manaim News de hoje. E assim, nós nos despedimos de todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Marcelo Rosa. E agora nós vamos mostrar alguns eventos que aconteceram na região Centro-Oeste. E os irmãos enviaram imagens para nós, aqui para a nossa produção. Aconteceu em Goianésia, no estado de Goiás, um culto de evangelização com a presença de visitantes e também um culto de batismo e ceia. Os irmãos de Caldas Novas, Goiás, também participaram de um culto de ceia, glória a Jesus. E para finalizar essa região, veja agora as fotos do seminário que aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O pastor Fernando Pita, do Conselho Presbiteral, esteve presente e participou da ministração das aulas. Agora nós vamos para as regiões Norte e Nordeste. Vamos falar agora com o nosso correspondente, o jornalista Warner Filho, sobre os acontecimentos nessas regiões. A paz do Senhor, Warner. Olá, pastor Josias, a paz do Senhor Jesus. Sempre um prazer falar com o Senhor e com os demais amados que nos acompanham aqui no Manaim News. E nós vamos iniciar o nosso boletim lá pela região norte. No estado de Rondônia, lá na capital Porto Velho, tivemos um culto especial de glorificação ao Senhor pela formatura de um grupo de jovens que concluiu o ensino fundamental. Olha que maravilha! Essa bênção aconteceu numa escola estadual com a presença de quase 400 pessoas, entre alunos, pais e professores. Nossos irmãos reforçaram que a educação é essencial para a formação e anunciaram que a palavra de Deus é suficiente para a salvação da alma. Por lá ainda tivemos uma reunião de pastores, diáconos e obreiros na ICM Jardim América. 45 valentes do Senhor receberam o ensino do nosso Deus para o aperfeiçoamento da instrumentalidade. E cerca de 120 irmãos novos convertidos das ICM Jardim América e Abunã participaram de um momento especial revelado pelo Senhor, onde receberam uma palavra sobre a conversão. Os irmãos de Rondônia ainda participaram de uma reunião virtual com a presença da nossa irmã doutora Ana Peixoto, que é médica psiquiatra e mestre em psicologia. Ela compartilhou uma palavra sobre a importância dos cuidados com a saúde mental e dos benefícios do Espírito Santo para a nossa vida.
Já na cidade de Ouro Preto do Oeste, os irmãos fizeram uma serenata nas casas dos vizinhos da igreja, um testemunho grande para todo o bairro. E o grupo da ICM Novo Cacoal está fazendo um trabalho de visita aos lares dos irmãos que tem proporcionado grandes bênçãos. No Maranhão tivemos um culto especial para a mudança de ministérios na cidade de Coelho Neto, com a presença de autoridades que testemunharam o governo de Deus sobre a nossa igreja e como ele tem cuidado de todos os que o temem. No Rio Grande do Norte aconteceu um batismo na cidade de Natal, onde 4 irmãos desceram as águas. Momento de grande alegria não somente para eles, que são novas criaturas em Cristo Jesus, mas para a igreja que orou por essa definição e para os familiares. Aleluia! Ainda na capital, houve uma reunião com diáconos e obreiros na ICM Mirassol. Mais de 50 valentes do Senhor participaram desse momento especial, onde ouviram uma palavra de fortalecimento para a caminhada. A semana em Pernambuco foi movimentada. Tivemos um seminário para pastores e familiares, diáconos, obreiros e voluntários das equipes lá no Manaim, na cidade de Vitória de Santo Antão. E como bênçãos nunca são demais, esses servos fiéis ainda sentaram à mesa com o Senhor numa ceia pelas bênçãos concedidas este ano. E as classes de crianças, intermediários e adolescentes se alegraram e muito no seminário Crescendo no Manaim, também neste santo lugar. Já na cidade de Caruaru foi realizada uma ceia com os jovens do Evangelho Sem Fronteiras, lá no Polo Petrópolis. Quase 180 irmãos viveram essa experiência de comunhão e louvor pelos benefícios acrescentados pelo nosso Deus durante as ações desse trabalho. E no município de Carpina, a igreja fez serenatas na casa de 4 irmãs por uma orientação do Senhor. O grupo ainda entregou convites e orou pelas famílias e pelos vizinhos. E os frutos dessa assistência foram colhidos no culto à noite, onde 16 visitantes atenderam o chamado do Senhor. Aqui em Alagoas, onde gravamos o boletim, os irmãos do trabalho Evangelho Sem Fronteiras da área Tabuleiro 1 realizaram uma cantata num dos principais shoppings de Maceió, bem próximo ao nosso Manaim. Cerca de 300 irmãos tocaram louvores na praça de alimentação, proclamando o amor de Deus. Um dos nossos pastores também pregou uma breve mensagem sobre a vinda do Senhor Jesus. Ainda no local, houve uma conversão e muitos testemunhos da operação de Deus nas vidas que ali estavam. Certamente essa semente ainda dará muitos outros frutos para o reino. E cerca de 90 irmãos das ICM Ponto Certo e Canal 5 participaram de uma ceia pelas experiências que o Senhor concedeu a essas duas congregações. Lá na Bahia, houve uma ceia com todos os trabalhadores do Manaim da cidade de Ilhéus. Um momento especial que fortalece a comunhão daqueles que se dedicam voluntariamente ao serviço do Senhor, se colocando também à disposição dos irmãos. E as igrejas dessas cidades têm mais motivos para louvar a Deus. 4 irmãos foram chamados para o diaconato de uma só vez. Aleluias ao nome do Senhor por essa maravilha. E se Deus permitir, Pastor Josias, semana que vem estaremos de volta anunciando mais benefícios que certamente o Senhor há de acrescentar aqui nas maiores regiões do Brasil. Até lá e a paz do Senhor Jesus a todos. Muito obrigado, Arner, pela sua participação. Os nossos irmãos da região sul também participaram de muitos eventos. Agora vamos falar com o nosso correspondente pastor Elimar sobre os últimos acontecimentos no estado do Paraná. A paz do Senhor, pastor. Mais um final de semana, então, para falar sobre o Paraná. E aqui na região sul, nós vamos falar diretamente do Manaim de Curitiba, onde hoje pela manhã tivemos uma oficina de Libras, aproximadamente 40 irmãos participando, mais alguns que estavam assistindo. E no período da tarde, nós tivemos então, juntamente com Domingos Martins, Manaim com os pastores ungidos e diáconos, onde recebemos uma grande bênção aqui. À noite foi feito o fechamento deste projeto de Libras na igreja de Vila Auer. Então o pastor Silvio passou para nós as fotos dessa grande bênção, onde foram ali diplomados, entregue o diploma a mais de 40 irmãos que participaram deste projeto. Agora nós vamos falar sobre a área de Ponta Grossa, onde tivemos ali aproximadamente 160 irmãs na cidade de Palmeira e Ponta Grossa, na ceia, glorificando o nome do Senhor, encerrando então este ano de grandes bênçãos
e o Senhor operou no meio das senhoras. Pastor Josias, dando continuidade aqui em Ponta Grossa, onde gravamos o Manaim News, nós vamos falar sobre Curitiba, que no domingo houve um batismo com a área Portão. O pastor Luiz Orlando nos informou aqui que foram ao Manaim, né, de Curitiba e fizeram esse batismo, e logo após o batismo teve então a ceia com todos os presentes daquela área. Também na cidade de Cerro Azul, o pastor Jaime nos informou que foi feito um batismo ali no rio da cidade, onde o povo ali se alegrou muito com o jovem que desceu as águas. Agora nós vamos falar sobre a área sudoeste. Na área sudoeste, no Manaim de Pato Branco, pastor Marcelo e pastor Valmir enviaram as fotos dos irmãos acompanhando o seminário de varões, e ali ainda no final, no culto à noite, houve uma ceia realizada com os pastores, família, os presentes que participaram do Manaim. Aproximadamente 180 pessoas tiveram neste culto com ceia de glorificação ao nome do Senhor. Também ainda na cidade de Realeza, o pastor Sebastião nos enviou fotos de um culto de pregação na cidade, onde ali eles têm recebido essa bênção deste novo ponto de pregação. Agora vamos para a área norte, vamos falar sobre a cidade de Cascavel, onde o pastor Mário, o pastor Daniel e o pastor José realizaram um batismo com as igrejas da cidade. Houve essa alegria de ver os irmãos descendo as águas. Ainda no Manaim de Maringá, o pastor Emerson e o pastor Fernando enviou então ali as fotos dos irmãos acompanhando o seminário de varões juntamente com Domingos Martins. Na cidade de Rolândia, teve um culto especial das autoridades que contou com a presença do prefeito, da primeira-dama, 3 vereadores, 2 policiais, totalizando 10 autoridades. O setor de imprensa da prefeitura ainda publicou fotos da visita na igreja nas redes sociais e agradeceu à Igreja Cristã Maranata pelo convite. Ainda em Rolândia ocorreu um batismo com a participação do pastor Mauro Menegassi e Cleomar. Ali eles puderam se alegrar com as vidas descendo as águas. E ainda em Rolândia foi realizado um culto especial com as senhoras da área e teve a presença de 176 irmãs daquela área presente ali na cidade de Rolândia. Ficamos por aqui com essas informações, agradecemos a todos e nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. Josias. Amém, obrigado, pastor Elimar. E para finalizar a região sul, vamos falar com a correspondente Letícia Tilman, do estado de Santa Catarina. Letícia, seja bem-vinda ao Manaim News. A paz do Senhor, pastor Josias, a todos os irmãos. Inicia agora mais um boletim semanal do estado de Santa Catarina. E ainda no domingo, 11 de dezembro, na ICM da cidade de Xanxerê, ocorreu o culto de encerramento de oração pelo mês das autoridades. Mais de 60 pessoas estiveram presentes, inclusive o prefeito da cidade e sua esposa. Glória a Deus por tantas vidas alcançadas. Na ICM Jardim Itália da cidade de Chapecó, no dia 11, foi realizado o culto de encerramento do projeto Aprendiz Polo Chapecó. O ato marcou a formatura de 32 alunos que, ao longo de todo este ano, adquiriram conhecimento de diversos instrumentos com o objetivo de louvar ao Senhor. Também estiveram presentes mais de 80 familiares dos formandos. E ainda neste último sábado em Chapecó, na ICM FAP 1, os pastores, diáconos e obreiros estiveram conectados ao seminário transmitido diretamente do Manaim de Domingos Martins. Aproximadamente 30 varões tiveram a oportunidade de receberem este ensino maravilhoso da Palavra do Senhor, visando o momento em que vivemos. Neste sábado, dia 17, aproximadamente 200 pessoas participaram do seminário de pastores, diáconos e obreiros no Manaim Florianópolis. Após o seminário, os trabalhadores voluntários do Manaim de Florianópolis participaram de um culto de ceia. O evento foi marcado pela despedida do pastor Edson Ian e sua esposa Ida Ian. O pastor, que está no ministério há 28 anos em Santa Catarina, continuará seu ministério em Vila Velha, no Espírito Santo. Pastor, chegamos ao final de mais um boletim e agradecemos aos irmãos pela oportunidade de poder compartilhar as experiências da igreja em nosso estado. A todos, a paz do Senhor Jesus. E nós ficamos por aqui com esta edição do Manaim News. Como eu disse lá no começo, o Jorge Pessoa voltará em janeiro e esta edição e a próxima estaremos juntos
para trazer tudo aquilo que tem acontecido no Brasil e no exterior, tudo aquilo que o Senhor tem realizado na sua obra. Uma boa semana a todos, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.